Um dos casos mais famosos, incluindo extraterrestres, abdução e, claro, discos voadores, durante os anos 90, foi o de Linda Napolitano. Na época, uma mulher de 40 anos que morava em um prédio na cidade de Nova York. Ela não só relatou a experiência de abdução, como também teve como testemunha pessoas que passavam na rua logo em frente ao seu prédio durante aquela madrugada fria, no ano de 1989. Você quer saber mais a respeito deste relato que colocou todos os pesquisadores de OVNIs e extraterrestres de cabeça para baixo na época? Então, enquanto você vai se inscrevendo aqui no canal, vai rodando a vinheta. Afinal de contas, está começando mais um Vídeo Mistério. Meus caros, nesse relato de hoje, eu tenho que confessar para vocês que na época também me deixou muito intrigado. Eu cheguei a assistir um especial no Discovery Channel a respeito, enfim. O caso de Linda Cartley Napolitano segue com ela relatando ter sido abduzida por extraterrestres quando estava em seu apartamento, situado ao lado leste de Manhattan, em Nova York, em novembro de 1989, quando estava inclusive fazendo uma temperatura de aproximadamente menos 2 graus. Só para vocês se situarem, esse lado leste de Manhattan é muito próximo de onde ficavam as torres gêmeas do World Trade Center, ok? Segundo ela, 3 pessoas que estavam em 2 carros a cerca de 2 quarteirões do apartamento dela teriam testemunhado o episódio de abdução, o que viria a se confirmar alguns meses depois. Estas testemunhas puderam observar ela sendo sugada por uma estranha luz acompanhada, segundo disseram as testemunhas, de seres estranhos, onde tudo isso aconteceu no 12º andar do prédio que morava. O relato de Linda se tornou um dos mais conhecidos, como eu disse, claro, ainda há pouco, da ufologia mundial, porém, graças a Bud Hopkins, um conceituado ufólogo americano, autor de livros como Missing Time e, claro, Intruders, que deu origem a um telefilme muito interessante, que inclusive eu tenho review aqui, que eu considero até hoje um filme de extraterrestres mais assustador. E tem aqui no YouTube. Se você colocar Intruders, Bud Hopkins, com certeza você vai achar ele legendado por aqui. Ok? Super recomendo. Segundo, então, o Bud Hopkins, o relato de Linda, como nós dissemos ainda há pouco, foi testemunhado, inclusive por uma pessoa de grande importância e de índole inquestionável. Porém, essa mesma pessoa preferiu, na época, manter sua identidade em segredo, abstendo-se de se envolver em declarações públicas sobre o assunto, perante o cargo que ocupava na época. Mais tarde, Bud Hopkins chegou a afirmar que essa testemunha-chave foi o secretário-geral das Nações Unidas, Javier Pérez de Cuellar. Outra testemunha teria sido uma mulher que estava na ponte do Brooklyn quando observou o sequestro extraterrestre, confirmando a presença de luzes estranhas e, meus caros, pasmem, corpos flutuando. Um fato curioso é de que um exame de raio-x realizado na região do nariz de Linda Napolitano constatou a presença de um corpo estranho, que mais tarde foi chamado de implante. Em abril de 1990,
Bud Hopkins recebeu uma carta de Linda Napolitano, que, como nós dissemos ainda há pouco, morava ainda em Manhattan. Ela escreveu a Bud dizendo que tinha começado a ler justamente o livro que nós citamos aqui, que deu origem ao filme, Intruders, e que se lembrou de algo que havia acontecido com ela naquela data meses antes. Posteriormente, Bud Hopkins encaminhou Linda para que fosse examinada por um médico. Este teimou que ela poderia ter feito uma cirurgia nasal. Ela replicou dizendo que nunca passou por tal procedimento. Quando, enfim, Linda fez uma reunião com Bud Hopkins e ela relatou todos os fatos para ele. E a partir do momento que alguns acontecimentos pertinentes na experiência foi sendo revivido por ela, Bud Hopkins encaminhou ela para algumas reuniões que mantinha na cidade de Nova York com outras pessoas que também teriam relatos de terem sido abduzidas. Nessas reuniões, ela então disse que lembrou de alguns flashes onde ela poderia ter, sim, de fato, ter sido abduzida no dia 30 de novembro de 1989, inclusive dando alguns detalhes mais concretos que fez com que Bud Hopkins a encaminhasse a uma hipnose regressiva com uma especialista de sua confiança. Então, Linda Napolitano lembrou-se que tinha flutuado janela fora do seu apartamento no 12º andar e subido em um raio de luz branco azulado para dentro de uma nave que pairava sobre o edifício. Acontece que mais de um ano depois, em 1991, Hopkins recebeu uma carta assinada com pseudônimos de Richard e Dan. Essa carta confirmava que estes caras eram dois policiais que estavam em um carro embaixo de um viaduto nas proximidades do prédio de Linda, por volta de 3h30 da manhã da data do dia 30 de novembro de 1989. Eles confirmaram exatamente a mesma história das outras testemunhas, dizendo que tinham visto um grande objeto brilhante de cor laranja avermelhado com luzes verdes ao redor da borda. E também viram uma mulher, e segundo eles relataram, várias figuras estranhas, junto com ela, saírem flutuando por uma janela e subir em direção do objeto. Este relato é um dos mais famosos publicado em um dos livros de Bud Hopkins. Esse que, como eu disse ainda há pouco, foi uma das referências em termos de pesquisador no campo da ufologia, hoje, inclusive, já falecido. Mas eu super recomendo, como eu disse ainda há pouco, para que vocês assistam Intruders e também sigam aí essa história da Linda Napolitano, que inclusive em alguns sites tem mais relatos acrescentados à história, que deu não só o que falar na época, como surgiram várias teorias da conspiração depois, de que ela foi sequestrada pelo governo por homens de preto para que eles pudessem fazer exames clínicos nela, para saber de fato até se ela tinha sido devolvida como Linda mesmo, ou ela não era uma espécie de clone que tinha sido substituído aqui como uma espécie de uma espiã alienígena que teria sido replicada, enfim. Mas o principal, de fato, da história é esse miolo aqui que eu dei para vocês aqui, onde tudo teria acontecido no dia 30 de novembro de 1989,
em Manhattan, em Nova York. Olha, como eu disse, é uma história de se deixar a pulga atrás da orelha. Quanto mais, meus caros, eu reforço aquele convite para que você possa se inscrever no canal, participe nos comentários, pois essa semana nós teremos muito mais vídeo mistério. Até lá!